Quando essa mendiga de apenas 8 anos, desesperada para salvar a irmã doente, decide roubar um remédio e acaba sendo brutalmente agredida pelo próprio dono da farmácia. Em meio aos gritos e à dor, ninguém parece disposto a ajudá-la. Até que um milionário, que estava no local por acaso, presencia tudo. Prepare-se para testemunhar o impossível quando ele decide intervir de forma inesperada. O que ele faz a seguir não só impede mais um ato de crueldade, como muda completamente o destino daquela menina. Uma história de dor, coragem e transformação, que vai tocar o seu coração e te fazer repensar o que realmente importa na vida. Fique até o fim e descubra como um simples gesto foi capaz de reacender a esperança onde tudo parecia perdido. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. Rubens deu um passo à frente, sua presença imponente fazendo Osvaldo recuar instintivamente. O farmacêutico soltou o braço de Valéria, que caiu no chão, ainda soluçando. Senhor Rubens, me desculpe a cena, mas essa menina... Osvaldo começou a se justificar, seu tom antes agressivo agora completamente transformado em subserviência. Silêncio. A palavra saiu como um chicote. Rubens se aproximou de Valéria, agachando-se ao seu lado. Qual remédio você precisa, pequena? Valéria, ainda tremendo, apontou para a caixa de antitérmico caída no chão. Rubens a pegou, examinando o medicamento antes de se voltar para Osvaldo. Quanto custa? São R$ 45, senhor. Rubens tirou a carteira do bolso interno do paletó, extraindo uma nota de R$ 100. Fique com o troco. Considere como pagamento pelos danos que você causou a esta criança. O farmacêutico pegou o dinheiro com mãos trêmulas, enquanto os clientes observavam a cena em silêncio absoluto. Rubens voltou sua atenção para Valéria. Você pode se levantar? Perguntou ele, sua voz agora surpreendentemente suave. Valéria tentou se apoiar nas pernas bambas, mas a dor e o medo ainda a dominavam. Sem hesitar, Rubens a pegou nos braços, sentindo como ela estava assustadoramente leve para sua idade. Para quem é o remédio? Perguntou ele, enquanto caminhava em direção à porta. Minha irmãzinha, Marina... Valéria respondeu entre soluços. Ela está com muita febre. Onde ela está? Na casa abandonada, perto do córrego. Rubens franziu o senho, reconhecendo a região. Era uma das áreas mais pobres da cidade, onde antigas residências haviam sido abandonadas após uma enchente anos atrás. Vou levar você até lá, disse ele, dirigindo-se ao seu carro estacionado em frente à farmácia. O veículo luxuoso atraiu olhares curiosos dos transeuntes. Rubens acomodou Valéria no banco traseiro, notando como ela se encolhia, ainda desconfiada. Durante o trajeto, observou a menina pelo retrovisor. Seu rosto estava marcado não apenas pelos golpes recentes, mas por uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria carregar. Havia algo nela que o intrigava, algo além da óbvia situação de miséria. Seguindo as indicações sussurradas de Valéria, chegaram a uma construção parcialmente destruída. O coração de Rubens apertou ao ver o lugar que ela chamava de casa. As paredes descascadas e o teto precário mal ofereciam proteção contra as intempéries. Marina está lá dentro, Valéria disse, sua voz carregada de preocupação. Rubens a ajudou a descer do carro, seguindo-a através de uma porta improvisada com pedaços de madeira. O interior estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de algumas velas. Em um canto, sobre um colchão velho, uma menina pequena tremia, envolta em trapos que um dia foram cobertores. Marininha! Valéria correu até a irmã, tocando sua testa com delicadeza. Trouxe remédio para você, vai ficar tudo bem agora. Rubens observava a cena, sentindo uma emoção que há muito não experimentava.
Como aquelas duas crianças tinham sobrevivido sozinhas? Onde estavam seus pais? Ela precisa de um médico, disse ele, aproximando-se do colchão. A menina menor estava visivelmente desidratada, sua respiração irregular. Não! Valéria se colocou protetivamente na frente da irmã. Se levar ela para o hospital, vão separar a gente. Já tentaram antes? A menina mais velha tremia, mas seus olhos demonstravam uma determinação feroz. Rubens reconheceu naquele olhar algo familiar, uma força nascida da adversidade que ele mesmo carregara um dia. Escute, Valéria. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Prometo que não vou deixar ninguém separar vocês. Mas sua irmã precisa de cuidados médicos urgentes. Você precisa confiar em mim. Por quê? A pergunta saiu carregada de desconfiança. Por que está nos ajudando? Era uma boa pergunta, uma que o próprio Rubens não sabia responder completamente. Por que havia parado naquela farmácia justamente naquela noite? Por que se importava tanto com o destino daquelas duas meninas abandonadas? Por que... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Porque às vezes a vida nos coloca no lugar certo, na hora certa, para fazermos a diferença. Valéria o estudou longamente, como se tentasse enxergar através de sua alma. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela assentiu levemente. Tá bem, mas promete que não vai deixar levarem ela de mim? Prometo. Rubens respondeu com firmeza, estendendo a mão para pegar Marina. A pequena estava ardendo em febre, seu corpo minúsculo tremendo nos braços dele. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Rubens não pôde deixar de notar as sombras que se moviam nas outras casas abandonadas. Quantas outras crianças viviam ali, esquecidas pela sociedade? No caminho para o hospital, Valéria segurava a mão da irmã, sussurrando palavras de conforto. Rubens as observava pelo retrovisor, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Havia algo naquelas meninas, especialmente em Valéria, que despertava lembranças há muito enterradas. Foi então que um detalhe chamou sua atenção. No pescoço de Valéria, parcialmente escondido pela gola suja do vestido, havia um pequeno medalhão. Mesmo na penumbra do carro, ele reconheceu o formato peculiar, idêntico a um que vira há muitos anos. Seu coração acelerou. Seria possível? Não, devia ser coincidência. Mas enquanto dirigia pela cidade silenciosa, uma inquietação começou a crescer em sua mente. De onde vinham aquelas meninas? Qual era sua história? As respostas ele descobriria em breve. Mudariam não apenas a vida das duas irmãs, mas também a sua própria, de maneiras que jamais poderia imaginar. O hospital particular para onde Rubens levou as meninas era o melhor da cidade. Sua chegada causou comoção imediata. Não era todo dia que o empresário mais influente da região aparecia carregando duas crianças em situação de rua. Doutor Paulo! Rubens chamou, reconhecendo o médico de sua confiança que passava pelo corredor. Preciso de ajuda urgente. O médico se aproximou rapidamente, seus olhos experientes avaliando a situação. Coloque a pequena aqui, disse ele, indicando. Uma maca próxima. Qual o nome dela? Marina. Valéria respondeu sem soltar a mão da irmã. Ela está doente faz 3 dias. Dr. Paulo examinou Marina com cuidado, seu rosto ficando mais sério a cada momento. Ela está com pneumonia em estágio inicial, além da desidratação severa. Precisamos interná-la imediatamente. Valéria apertou mais forte a mão da irmã, olhando para Rubens com desespero nos olhos. Ele se aproximou, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Lembra da minha promessa? Não vou deixar ninguém separar vocês. A menina relaxou um pouco, permitindo que os enfermeiros levassem Marina para fazer exames. Rubens a conduziu até a sala de espera, notando como ela mancava levemente. Você também precisa ser examinada, disse ele, observando os hematomas que começavam a se formar em seu rosto e braços. Estou bem.
Valéria respondeu automaticamente, mas sua expressão de dor atraía. Uma enfermeira se aproximou para cuidar dos ferimentos dela, e foi então que Rubens teve a oportunidade de observar melhor o medalhão que havia chamado sua atenção no carro. Era uma peça antiga, de prata, com um desenho peculiar de duas rosas entrelaçadas. Seu coração disparou. Conhecia aquele medalhão. Era uma peça única, feita por um artesão local há mais de 2 décadas. Ele mesmo havia encomendado uma igual para Valéria. Sua voz saiu mais rouca que o normal. Onde você conseguiu esse medalhão? A menina levou a mão ao pescoço instintivamente, como se quisesse proteger a joia. Era da minha mãe, a única coisa que tenho dela. E sua mãe? Qual era o nome dela? Helena. Valéria respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas ela morreu quando eu era pequena. Só lembro um pouco dela. Rubens sentiu o mundo girar. Helena. O nome que havia tentado esquecer por tantos anos, que carregava tanta culpa e arrependimento. E seu pai? Perguntou, tentando manter a voz firme. O rosto de Valéria se fechou. Não sei. Vovó disse que ele era comerciante, mas nunca conheci. Ele foi embora antes de eu nascer. Cada palavra era como uma punhalada no peito de Rubens. As datas, o medalhão, o nome, tudo se encaixava em uma terrível coincidência que não podia ser ignorada. Sua avó... Ele hesitou, quase com medo da resposta. Onde ela está? Morreu ano passado, Valéria respondeu, sua voz tremendo. Depois que ela se foi, não tínhamos mais ninguém. O vizinho que cuidava da gente também sumiu. E aí... Ela não completou a frase, mas não precisava. A história estava clara. 2 crianças abandonadas à própria sorte, lutando para sobreviver nas ruas. Rubens se levantou abruptamente, precisando de ar. Suas pernas o levaram até o corredor vazio do hospital, onde se apoiou na parede, sentindo o peso de 2 décadas de arrependimento desabar sobre seus ombros. Helena, sua Helena. A mulher que amara na juventude, que abandonara por pressão da família, por ambição, por covardia. Nunca soube que ela estava grávida quando partiu. Nunca imaginou que tinha uma filha. E agora, ali estava Valéria, sua neta. Uma criança que crescera nas ruas, sofrendo todo tipo de privação, enquanto ele acumulava fortunas e poder. O destino tinha um senso de ironia cruel. Justamente no dia em que decidira passar pela antiga farmácia do bairro, movido por uma nostalgia inexplicável, encontrara não apenas sua neta, mas também a prova viva de todas as suas falhas como ser humano. Voltou para a sala de espera, com pernas trêmulas. Valéria estava cochilando na cadeira, exausta pelos eventos da noite. Observou seu rosto machucado, tão parecido com o de Helena na juventude, e sentiu uma determinação crescer em seu peito. Não podia mudar o passado, mas podia e devia mudar o futuro. Aquelas meninas não ficariam mais um dia sequer nas ruas. Daria a elas tudo que o dinheiro pudesse comprar: educação, conforto, segurança. Mas enquanto observava Valéria dormir, uma inquietação crescia em sua mente. Como contaria a verdade a ela? Como explicaria que o mesmo homem que agora oferecia ajuda era o responsável indireto por todo o seu sofrimento? E havia algo mais, algo que o incomodava profundamente. Se Helena havia morrido quando Valéria era pequena, quem era o misterioso vizinho que supostamente cuidara das meninas? Por que havia desaparecido? Dr. Paulo retornou à sala, interrompendo seus pensamentos. Seu rosto estava grave. Rubens, preciso conversar com você em particular. Descobrimos algo nos exames de Marina que você precisa saber. Rubens seguiu o médico até sua sala, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Dr. Paulo fechou a porta e indicou uma cadeira, seu rosto mantendo aquela expressão grave que fazia o coração de Rubens apertar.
Marina não está apenas com pneumonia, começou o médico folheando alguns exames. Encontramos uma condição cardíaca congênita que precisa de tratamento urgente. Condição cardíaca? Rubens sentiu a garganta secar. Qual a gravidade? É uma condição séria, mas tratável se agirmos rapidamente. O problema é que o Dr. Paulo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Bem, esse tipo específico de problema costuma ser hereditário. Rubens fechou os olhos por um momento, lembrando-se subitamente de algo que havia enterrado em suas memórias. Helena tinha um sopro no coração. Na época, parecia algo sem importância, controlado com medicamentos. Seria possível que... Preciso que Valéria também seja examinada, disse ele, sua voz traindo a preocupação. Faça todos os exames necessários, Paulo. Custo não é problema. O médico assentiu, fazendo algumas anotações. Há mais uma coisa, Rubens. As meninas apresentam sinais claros de desnutrição crônica e negligência. Como médico, sou obrigado a reportar casos assim ao conselho tutelar. Não. A resposta veio mais forte do que pretendia. Quero dizer, eu vou cuidar delas. São minhas protegidas agora. Dr. Paulo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a veemência da resposta. Rubens, você não pode simplesmente... Posso sim, interrompeu ele. E vou. Aquelas meninas são minha responsabilidade agora. Vou dar entrada com pedido de guarda provisória amanhã mesmo. Voltou para a sala de espera, com a cabeça girando. Valéria ainda dormia, seu sono inquieto marcado por pequenos tremores. Observou cada detalhe de seu rosto. Os mesmos olhos de Helena, o mesmo formato do queixo. Como não havia percebido antes, uma enfermeira se aproximou, informando que Marina havia sido transferida para um quarto e estava estável. Rubens acordou Valéria gentilmente, levando-a para ver a irmã. No quarto do hospital, rodeada por aparelhos e soro, Marina parecia ainda menor e mais frágil. Valéria correu até a cama, segurando a mãozinha da irmã com cuidado. Ela vai ficar boa, não vai? Perguntou, seus olhos implorando por uma resposta positiva. Vai sim, Rubens respondeu, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. Mas vocês duas precisam ficar internadas por alguns dias para fazer exames. Valéria se tensionou visivelmente. Não posso ficar. Preciso trabalhar, juntar dinheiro. Não precisa mais se preocupar com isso. Rubens a interrompeu suavemente. Eu vou cuidar de tudo agora. Por quê? A pergunta veio carregada de desconfiança. Por que está fazendo tudo isso por nós? Era o momento. Rubens poderia contar a verdade ali mesmo. Revelar que era seu avô, que Helena era sua filha. Mas olhando para aquela menina assustada, que já havia sofrido tantas perdas e decepções, percebeu que ainda não era a hora. Porque é a coisa certa a fazer, respondeu simplesmente. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, papeladas e descobertas. A condição cardíaca de Marina exigiria uma cirurgia nos próximos meses. Valéria, como temido, apresentava o mesmo problema, embora em estágio menos avançado. Rubens moveu céus e terra para agilizar o processo de guarda provisória. Seu nome e influência abriram portas que normalmente levariam meses para serem atravessadas. Em uma semana, tinha autorização temporária para cuidar das meninas. Mas enquanto organizava a transferência delas para sua casa, contratava uma equipe de enfermagem e preparava quartos adequados, uma sombra começou a se formar em sua mente. As histórias que Valéria contava sobre o período após a morte da avó não faziam sentido. Quem era realmente o vizinho que havia cuidado delas? Por que havia desaparecido de repente? E mais importante, por que as meninas pareciam tão assustadas? E quando o assunto era mencionado? Em uma tarde, enquanto Valéria fazia mais exames, Rubens decidiu investigar. Dirigiu até o antigo bairro onde Helena havia morado, onde sua filha havia crescido sem que ele soubesse.
A casa ainda estava lá, abandonada e mal cuidada, mas os vizinhos eram os mesmos de 2 décadas atrás. Seu Rubens. Uma senhora idosa o reconheceu, seus olhos se arregalando de surpresa. Meu Deus, quanto tempo! O senhor soube da Helena? Soube, respondeu ele, a culpa pesando em cada palavra. Tarde demais. Foi uma tristeza, a senhora continuou. E depois, com aquele homem cuidando das meninas, sempre achei estranho, sabe? Ele não me parecia confiável. Rubens sentiu um arrepio na espinha. Que homem! O Jorge, aquele que dizia ser amigo da família. Apareceu logo depois que a mãe das meninas morreu oferecendo ajuda, mas tinha algo nele. Ela baixou a voz, olhando para os lados. Algo errado. A senhora sabe para onde ele foi? Não, sumiu de repente, mas... Ela hesitou, como se decidindo se devia continuar. Semana passada vi ele na farmácia do Osvaldo. Os dois conversavam muito baixo, pareciam nervosos. O coração de Rubens disparou. Osvaldo, o mesmo farmacêutico que havia agredido Valéria. Qual seria a conexão? Antes que pudesse fazer mais, perguntas, seu celular tocou. Era o hospital. Algo havia dado errado com os exames de Valéria. Senhor Rubens, a voz da enfermeira soava urgente. O senhor precisa vir imediatamente. Encontramos algo nos exames da menina. Algo que o senhor precisa ver. Rubens dirigiu de volta ao hospital com o coração na garganta. As palavras da vizinha ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias suspeitas sobre o misterioso desaparecimento do suposto protetor das meninas. No hospital, Dr. Paulo o aguardava com uma pasta de exames nas mãos. Seu rosto estava mais sério que o normal. O que aconteceu? Rubens perguntou, mal conseguindo conter a ansiedade. Encontramos marcas antigas no corpo de Valéria. O médico respondeu, sua voz baixa e controlada. Cicatrizes que não são consistentes com acidentes comuns. Rubens sentiu o sangue gelar. Que tipo de cicatrizes? O tipo que sugere abuso. Dr. Paulo escolheu a palavra com cuidado. Algumas parecem ter menos de 1 ano, outras são mais antigas. A raiva começou a borbulhar no peito de Rubens. O homem que supostamente cuidava delas. Já alertei as autoridades competentes, o médico interrompeu. Mas há mais. Nos exames de sangue encontramos vestígios de medicamentos controlados. O tipo que só pode ser obtido com receita médica. Medicamentos? Que tipo? Sedativos. Onipotentes. O tipo que nenhuma criança deveria tomar sem supervisão médica rigorosa. Dr. Paulo abriu a pasta, mostrando os resultados. E o mais preocupante, encontramos o mesmo padrão nos exames de Marina. Rubens sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima, sentindo o peso das revelações. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem terrível. Onde está Valéria agora? No jardim do hospital, com a assistente social. Ela tem feito progressos, mas ainda se recusa a falar sobre o período que passou com esse tal de Jorge. Rubens encontrou Valéria sentada em um banco, desenhando em um caderno que alguma enfermeira havia lhe dado. Seus traços eram surpreendentemente delicados para uma criança que havia passado tanto tempo nas ruas. O que está desenhando? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. A casa da vovó. Ela respondeu sem levantar os olhos do papel, do jeito que era antes dele chegar. Dele? Valéria parou de desenhar, sua mão tremendo levemente. Tio Jorge, ele disse que ia cuidar da gente, mas... Sua voz falhou, e Rubens sentiu o coração partir ao ver lágrimas começarem a escorrer pelo rosto da menina. Ele machucava vocês, não é? Perguntou suavemente. Valéria assentiu, ainda sem olhar para ele. Dava remédio para a gente dormir. Dizia que era vitamina. Depois, ela não conseguiu continuar. Os soluços tomando conta de seu pequeno corpo. Rubens a abraçou,
sentindo-a tremer em seus braços. Ele não vai mais machucar vocês, prometeu, sua voz carregada de determinação. Nunca mais. Naquela noite, depois que Valéria finalmente dormiu, Rubens voltou à farmácia de Osvaldo. O estabelecimento estava fechado, mas uma luz fraca vinha dos fundos. Aproximou-se da porta dos fundos, pretendendo confrontar o farmacêutico sobre sua conexão com Jorge. Mas antes que pudesse bater, ouviu vozes exaltadas vindas de dentro. Você é um idiota! A voz de Osvaldo soava nervosa. Se alguém descobrir que fornecia aqueles remédios sem receita, cala a boca! A segunda voz fez Rubens congelar. Era grave, ameaçadora. Ninguém vai descobrir nada. Aquelas pirralhas estão fora do nosso alcance agora. Mas e se elas falarem? Se contarem sobre... Elas não vão falar. E se falarem... Bem, acidentes acontecem, não é? Rubens sentiu o sangue ferver. Aquela era a voz de Jorge, o homem que havia torturado suas netas, que havia transformado a vida delas em um inferno. Seu primeiro impulso foi arrombar a porta, confrontar os dois. Mas a razão falou mais alto. Precisava de provas, precisava expor toda a verdade de forma que eles nunca mais pudessem machucar ninguém. Silenciosamente, pegou seu celular e começou a gravar a conversa. As palavras que seguiram revelaram um esquema sórdido. Jorge usava crianças abandonadas para seus propósitos obscuros e Osvaldo fornecia os medicamentos necessários para mantê-las sob controle. Quando finalmente se afastou da farmácia, Rubens tinha as mãos tremendo de raiva. Mas agora tinha algo que não possuía antes, provas concretas da monstruosidade daqueles homens. Dirigindo de volta ao hospital, tomou uma decisão. Não bastava proteger Valéria e Marina. Precisava garantir que Jorge e Osvaldo pagassem por seus crimes, que nunca mais pudessem fazer mal a outra criança. Mas ao chegar ao quarto onde as meninas dormiam, encontrou apenas camas vazias. No travesseiro de Valéria, um bilhete escrito às pressas. Ele nos encontrou. Desculpa, mas não podemos colocar o senhor em perigo também. O pânico tomou conta de Rubens enquanto ele corria pelos corredores do hospital. As enfermeiras do plantão noturno mal conseguiam acompanhar suas perguntas desesperadas. Ninguém havia visto as meninas saírem, mas uma janela do primeiro andar estava aberta, com marcas de tênis no parapeito. Seu coração batia descompassado enquanto dirigia pelas ruas escuras da cidade, onde duas crianças assustadas poderiam ter ido. A resposta veio como um lampejo: a casa da avó. Era o único lugar que Valéria conhecia como seguro, antes de Jorge aparecer. Ao chegar à casa abandonada, notou uma luz fraca vindo de dentro. Aproximou-se com cautela, tentando não fazer barulho. Pela janela quebrada, viu Valéria abraçada a Marina em um canto, tremendo. "Meninas!" chamou suavemente para não assustá-las. Valéria levantou a cabeça, seus olhos vermelhos de tanto chorar. "Desculpa", sussurrou. "Mas ele disse que ia machucar o senhor se a gente ficasse." Quem disse isso? Rubens já sabia a resposta, mas precisava ouvir. Tio Jorge, ele entrou no hospital, disse que sabia onde a gente estava, que ia fazer mal para o senhor se não fôssemos embora. Rubens sentiu uma onda de fúria e proteção tomar conta de seu ser. Entrou na casa, ajoelhando-se ao lado das meninas. "Escutem bem", disse, sua voz firme, mas gentil. "Ninguém vai machucar vocês, nem a mim. Sabem por quê?" As duas fizeram que não com a cabeça. "Porque vocês são muito mais fortes do que imaginam e porque..." Ele hesitou por um momento, sabendo que era a hora da verdade. "Porque somos família." Valéria franziu a testa confusa. "Como assim? Sua mãe, Helena, ela era minha filha." As palavras saíram com dificuldade, carregadas de décadas de arrependimento. "Eu sou seu avô, Valéria." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Valéria olhava para ele com olhos arregalados, processando a informação.
Mas vovó disse que meu avô tinha morrido. Ela finalmente falou. Não, eu não morri. Fui embora há muito tempo, antes mesmo de saber que sua mãe estava grávida. Rubens sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Foi o maior erro da minha vida. Por que foi embora? A pergunta era simples, mas carregava o peso de gerações de dor. Porque era jovem e tolo. Porque deixei outras pessoas decidirem minha vida por mim. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o medalhão no pescoço de Valéria. Esse medalhão... Eu dei um igual para sua avó há muito tempo. Era uma promessa de amor eterno que não cumpri. Marina, que havia permanecido quieta até então, tossiu fortemente. O som trouxe Rubens de volta à realidade urgente. Precisamos voltar ao hospital, disse ele. Marina precisa de seus remédios e vocês duas precisam se sentir seguras. Mas e o tio Jorge? Valéria perguntou, o medo evidente em sua voz. Ele nunca mais vai tocar em vocês, Rubens garantiu, tirando o celular do bolso. Tenho provas do que ele e Osvaldo fizeram. Eles vão pagar por todo o mal que causaram. Foi então que um barulho vindo da porta os fez congelar. Jorge estava parado ali, sua figura sombria recortada contra a noite. Que cena mais tocante, disse ele com um sorriso cruel. O avô rico finalmente encontrou suas netinhas perdidas. Rubens se colocou na frente das meninas, protegendo-as com seu corpo. Acabou, Jorge. Tenho gravações suas com Osvaldo, confessando tudo. O sorriso de Jorge vacilou por um momento, mas logo voltou. Não importa. Acha mesmo que suas provas valem algo contra o medo dessas meninas? Elas nunca vão testemunhar. Você está errado. A voz de Valéria soou firme, surpreendendo a todos. Ela se levantou, ainda segurando a mão de Marina. Não tenho mais medo de você. A força naquela pequena voz, a coragem daquela criança que havia sofrido tanto, pareceu desestabilizar Jorge. Ele deu um passo para trás, tropeçando em uma tábua solta. Foi o momento que Rubens precisava. Com um movimento rápido, imobilizou Jorge contra a parede, enquanto Valéria, mostrando uma presença de espírito impressionante, usava o celular do avô para chamar ajuda. Em minutos, a casa abandonada estava cercada. Jorge e Osvaldo foram presos, suas confissões gravadas, servindo como evidência irrefutável de seus crimes. Mas mais importante que a justiça sendo feita era a transformação que acontecia ali, naquela noite, naquela casa em ruínas, onde tanto sofrimento havia acontecido. 3 meses depois, a mansão de Rubens estava irreconhecível. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com risadas infantis. Marina, recuperada da cirurgia cardíaca, corria pelo jardim perseguindo borboletas. Valéria, aos poucos superando seus traumas, descobria um talento nato para a pintura, enchendo as paredes com cores vibrantes. E Rubens aprendia que a verdadeira riqueza não estava nos números de sua conta bancária, mas no sorriso de suas netas ao acordar, no abraço apertado antes de dormir, na chance de finalmente ser o pai e avô que nunca teve coragem de ser. Em uma tarde especialmente bonita, enquanto observava Valéria ensinar Marina a fazer uma guirlanda de flores, ela se virou para ele com aquele sorriso que tanto lembrava a Helena. "Vovô", chamou suavemente. "A mamãe ia ficar feliz de ver a gente. Junto assim, não ia?" Rubens sentiu o coração se apertar de emoção. "E assim, meu amor, muito feliz." E ali, sob o sol dourado da tarde, 3 gerações marcadas pela dor encontraram finalmente seu lugar de cura, de amor e de recomeço. Porque às vezes, o destino nos dá uma segunda chance não apenas de consertar nossos erros, mas de transformar cicatrizes em pontes para um futuro mais luminoso.